Terminando essa série a respeito de santidade, e eu vou depois criar mais duas séries, né? Uma a respeito da intimidade e a outra a respeito do serviço. Mas eu queria falar muito sobre este caráter que não é um caráter meritório da santidade. Eu acho que nós temos uma mania, nós pastores, né? Nós gostamos da causa e efeito. E, de fato, causa e efeito ela é uma coisa da vida, nós aprendemos sobre isso, nós somos treinados desde criança a usarem essa coisa do meritório, essa coisa de que se fazemos, então recebemos, ou se não fazemos, não recebemos. E até é interessante que tem um texto de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 7, que ele fala assim, que até o texto diz assim, olha, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e eu direi, né, não vos conheço. E para mim este texto, ele soa sempre assim, é algo meritório, então quer dizer que assim, eu vou viver a minha vida e então no final desta vida eu vou colher os frutos, nós falamos sobre isso, né, a lei da semeadura. E aí, ao colher esses frutos, então, serão bons ou ruins. Qual que é o problema? O problema é que o caráter meritório da santidade, ele não faz muito sentido se nós pensamos em graça. Se Jesus ele nos deu de graça a salvação, então se nós fizermos algo para merecer, tiramos esta ideia de que é graça. Então ele começa a criar um caráter meritório. Se eu faço uma análise a respeito desses dois textos, e aí pensando que eu estou falando com pastores e obreiros, pastoras, pessoal que está na linha de frente da igreja, e quantas vezes nós ensinamos isso para as pessoas? Que se você fizer tudo certinho, vai dar certo, né? E às vezes não dá, porque Jesus está dizendo assim, olha, muitos virão naquele dia e dirão assim, eu tenho resultados. Caráter meritório. E o que Jesus está dizendo ali, eu direi, não vos conheço, ele está dizendo assim, você não cumpriu o propósito. Porque eu não te chamei para me dar resultado, eu te chamei para cumprir o meu propósito. Muito sutil, muito sensível, e talvez e aí você pensa assim, será que então o pastor Sandro agora está dizendo que preguiçoso está de boa? Não estou falando isso. Eu acho que a vida com Jesus é uma vida de muito trabalho, é uma vida de esforço, uma vida de nós termos abnegação. Não estou falando disso. Eu estou falando que muitas vezes o nosso trabalho e as coisas que fazemos, se ela exclui a santidade como fundamento dela, pensando que santidade não é um título ou um status, é uma condição, e essa é uma condição de filho amado que se relaciona com o seu pai através do seu filho. Então, o propósito não são os resultados da nossa vida, o propósito é um relacionamento com o próprio Deus. E então a sua igreja e os seus liderados e os seus ministérios e os frutos daquilo que você tem feito, eles serão não o resultado de muito trabalho apenas, mas eles serão o revelar do cumprimento do propósito da tua vida, que era relacionar-se com o próprio Cristo, com o próprio Jesus de Nazaré. Eu sei que talvez eu estou falando isso com você e você vai dizer, talvez está tudo muito no mundo da ideia, Sandro. Então eu vou trocar em miúdos, como diz a minha mãe. O chamado de Deus para você é para um relacionamento. Nós teimamos em fazer coisas. Nós teimamos em simplesmente buscar um caráter meritório na vida. Porque fazemos, somos aceitos. Se não fazemos, somos rejeitados. E Jesus está dizendo em Mateus 7 justamente o contrário. Você pode fazer, você pode até ter bons resultados. Mas se você não cumprir o propósito que é o relacionamento comigo, ser meu, ser santo, eu vou dizer, eu conheço você. Toda a minha esperança e meu desejo é que você, pastor, seja um homem, uma mulher de Deus, um jovem pastor que anda com Deus e que tudo aquilo que você faz, toda a sua energia, todo o seu entusiasmo, tudo isso tenha como fundamento principal cumprir o seu propósito, que é viver como um filho amado do Pai,
relacionar-se com Jesus e encontrá-lo no fim dessa carreira. Aí, situações como a de Paulo poderão ser mais bem explicadas. Um grande homem de Deus preso injustamente morre na prisão. Então, se pensarmos no caráter meritório, Jesus não deu muito certo, porque ele foi morto no final da situação. É lógico que ele deu certo, porque não era aquilo que era o resultado do trabalho, mas era o cumprimento do propósito. Então Jesus se relacionou com o Pai e ele, nas orações dele diz isso, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, que sejamos todos um com o outro. Então Jesus reforça isso. A oração de Jesus não é que eles produzam muito, não é que eles façam igrejas enormes, não é que eles criem um monte de coisas, conquanto tudo isso possa ser um resultado desse relacionamento com Jesus. Ele está falando que eles sejam um entre eles, uns com os outros, um comigo, assim como eu sou um contigo. E é assim, nesse relacionamento, que o nosso ministério vai florescer, que você vai poder ser significativo na sua cidade, que você vai ter uma palavra de esperança para aqueles que estão perdidos. Que Deus te abençoe, uma ótima semana.